Olá, boa noite, começando ao vivo aqui pela TV Capital, canal 32, também pela NET, canal 21, mais uma edição do Jornal Argumento, e hoje a gente está tendo alegria, né, um pouco fora do horário, mas tendo a alegria de receber aqui o presidente da Câmara Municipal de Goiânia, vereador Clécio Alves. Vereador, muito obrigado por atender ao nosso convite, é um prazer, né, feliz ano novo, bom Natal para o senhor e obrigado por atender ao nosso convite. Obrigado, André, obrigado, TV Capital, boa noite a todos os telespectadores. E desejando que um ano seja de bênçãos, de paz, de saúde, um ano maravilhoso para todos os telespectadores, para todas as pessoas, que Deus possa iluminar e abençoar todas as nossas famílias. Presidente, nós temos trazido aqui personalidades, presidente da Assembleia, para todo gestor, o senhor na condição de presidente da Câmara Municipal, o senhor tem ali uma autonomia sobre tudo que é gerido ali. E dá para o senhor fazer um balanço para a gente desse ano de 2013, esse primeiro ano do senhor frente à Câmara Municipal de Goiânia, como presidente? Com certeza, e eu faço com muita alegria no coração. Eu tenho que agradecer muito a Deus, foi um ano cheio de desafios. Confesso para você, eu esperava que os desafios seriam muitos, mas não imaginava que fossem tantos. E nós vencemos e avançamos de forma positiva em todos os desafios, em todas as dificuldades. Foi um ano que a Câmara Municipal de Goiânia trabalhou de manhã à tarde e à noite, com debates, audiências públicas, discussões importantes. Para você ter uma ideia, nós tivemos ao longo desse ano que se passou 123 sessões ordinárias entre autoconvocações e ordinárias. Foram 103 ordinárias e 20 autoconvocações durante todo o ano. Autoconvocações é aquelas sessões que o vereador não é obrigado a comparecer e não recebe jeton, nenhum tipo de pagamento para estar presente. No entanto, o espírito público prevaleceu, a responsabilidade foi tamanha que todas as autoconvocações, todas, sem exceção, nós não tivemos um quórum menos que 27 vereadores num colegiado de 35. Houve sessões de autoconvocação com o quórum absoluto, com 35 vereadores. E todas as outras 103 sessões com quórum acima de 20 vereadores também. 2 vezes nós deixamos de abrir a sessão, de ter a sessão, por um comum acordo entre os vereadores. Foi o Dia Internacional da Mulher, que os vereadores entenderam que deveria fazer a homenagem naquela oportunidade, então nós deixamos de ter a sessão por decisão dos vereadores. E outra foi quando o prefeito foi à Câmara prestar contas e os vereadores quiseram estar participando ativamente da prestação de contas, levou o tempo da sessão. Se não houvesse essas duas situações, nós teríamos tido todas as sessões com quórum. Eu estou no 4º mandato, eu não me lembro de um ano que tivesse um aproveitamento tão grande assim. Eu não me lembro. Nos 3 mandatos que passaram, foram inúmeras as vezes que o presidente deixou de abrir a sessão por falta de quórum. Você veja bem, a Assembleia Legislativa teve que mudar o regimento da Assembleia. Você precisava de 12 deputados para abrir a sessão, num colegiado de 41. Eles mudaram o regimento, hoje são somente 7 deputados para abrir a sessão, num colegiado de 41. A Câmara são necessários 12, mas são 35. E todas as sessões nós temos acima de 20. Na abertura. Então é muito importante eu poder dizer isso. Uma casa legislativa que deveria ser exemplo para o Brasil. Se fosse mostrado para o Brasil todo o aproveitamento que a Câmara Municipal de Goiânia teve ao longo do ano de 2013, em todos os sentidos falando, todos os sentidos, seria um exemplo a ser seguido. Se pudesse, seria extremamente importante. E eu, na condição de presidente, eu só posso dizer a você que eu me sinto abençoado, muito abençoado por Deus. Um aspecto, presidente, nós tivemos, antecedendo ao senhor, o presidente Francisco Júnior. A Câmara pouco ou nada apareceu na mídia. Depois nós tivemos Irã Saraiva, que a Câmara pouco ou nada apareceu na mídia. Essa presidência do senhor, ela tem sido marcado muito
pela polêmica. Aí tem aquela questão, o eleitor, ele não gosta de ouvir a verdade. Ou então, quando o político fala, ele acha que é mentira. Se o político ele tem uma postura firme, igual o senhor tem, aí o eleitor começa a rejeitar. E essa gestão do senhor, pelo menos nesse primeiro ano, foi marcado ali pela invasão dos professores, a polêmica do IPTU, essas coisas assim. Aí eu pergunto, o senhor assumiu tudo sozinho nesse aspecto? É o estilo do senhor de não fugir à luta? E esses 2 anos passados, por que quase nada se falou da Câmara? Bem, eu entendo que foram desafios. Naturalmente, a questão da invasão dos professores, aquilo foi orquestrado, foi planejado, foi desenhado. Aquilo nós já sabíamos que aconteceria daquela forma. Nós já tínhamos conhecimento daquilo. Então, as imagens mostrou isso no momento em que houve a invasão. Houve uma orquestração no sentido de que houvesse aquela invasão. E, na oportunidade, os líderes dos senhores professores diziam, olha, nós estamos invadindo a Câmara porque nós queremos falar com o prefeito e ele não fala conosco. E umas 2 ou 3 vezes eu dizia, mas espera aí, se você quer falar com o prefeito e o prefeito não quer falar com você, e você vai invadir a Câmara Municipal, o prefeito não trabalha na Câmara Municipal. O prefeito vai na Câmara Municipal pontualmente, periodicamente. Então, deveria ter sido feita a manifestação, eu não passo. No entanto, foi feito na Câmara Municipal. E as pessoas não sabem, André, naqueles 13 dias que houve aquela invasão na Câmara, os meus joelhos ficaram machucados de tanto ajoelhar e conversar com Deus e pedir sabedoria a Deus para que nós pudéssemos finalizar aquela invasão de uma forma sem nenhum arranhão, sem nenhum acidente, sem nenhum atentado, porque os próprios professores que eram líderes do movimento, eles davam entrevistas dizendo, olha, vai acontecer aqui uma chacina, um derramamento de sangue, o presidente Clécio ele vai lavar as mãos com o sangue dos professores, quer dizer, já querendo que acontecesse um desastre como esse. E eu dizia, não, isso não vai acontecer aqui, como de fato não aconteceu. Para você ter uma ideia, os 13 dias que os professores estiveram invadindo o plenário da Câmara, todos os dias o presidente Clécio Alves acompanhou periodicamente de perto, inclusive sábado, domingo, feriado, todos os dias eu estava lá de perto olhando. Eu poderia ter entrado com ação policial no segundo dia se eu quisesse, porque era o que eles esperavam que fosse feito. Porque a justiça entendeu que a invasão era ilegal e me deu a reintegração de posse. Eu tinha todas as condições para tirar os professores no segundo dia. Por isso, eu digo a você, a sabedoria, talvez não minha, mas do Espírito Santo, nos iluminou, não houve nenhuma ação policial, não houve nenhuma ação turbulenta ou truculenta que poderia ter acontecido, houve o respeito, houve o diálogo, houve as conversações e o entendimento. Os senhores professores deixaram o plenário sem nenhum arranhão, conseguiram tudo aquilo que eles estavam reivindicando. O que não foi possível atender naquele momento, já houve o projeto de lei enviado pelo prefeito Paulo Garcia. Nós já aprovamos que a partir agora desse ano os professores vão receber aí avanços e incentivos maiores no auxílio locomoção, e os professores merecem todo o respeito, não é só da Câmara Municipal, do presidente Clécio Alves, não, é da cidade como um todo, da criança menor de 5 anos, que vai até 6 anos no CEMEI, até o adulto, o avô, a avó. Nós precisamos da educação no Brasil. Então foram momentos que você pontuou, mas que eu entendo que não sozinho, jamais eu conseguiria isso sozinho. Eu sempre tive o apoio da maioria dos vereadores na Câmara. Nós encerramos o ano agora e vários vereadores usaram lá de questões de ordem para dizer que entendem e reconhecem que foi um trabalho valoroso, foi um trabalho importante, onde ao final de tudo nós conseguimos fazer uma economia, André, de 15 milhões de reais. No montante de 70 milhões, nós economizamos 15 milhões. Não é qualquer coisa, é muita coisa. Mas para onde vai esse dinheiro? Já foi. Nós devolvemos 10 milhões para que a Prefeitura de Goiânia pudesse aplicar em interesses da população, principalmente da população mais carente, em obras, da periferia. E o próprio prefeito disse, olha, nós devemos aplicar isso na saúde. A saúde é um problema sério. Olha, hoje nós vivemos aí
e vivemos de perto. A todo momento as pessoas ligam para mim, à noite eu saio tentando ajudar. Realmente está difícil. Acabei de vir agora do Rio de Janeiro, saúde lá está um caos, muitas vezes pior que Goiânia, muitas vezes pior. Você precisa ver como é que está a situação de saúde lá. Olha, se Goiânia atendesse só os moradores de Goiânia hoje, com o que se gasta em saúde, nós teríamos a melhor saúde do Brasil. Porque a Constituição Federal, ela determina que o prefeito ele deve aplicar, no mínimo, 15% de tudo que arrecada na saúde. No entanto, a Prefeitura de Goiânia está aplicando 24%. Isso, cada 1% a mais dos 15% representa mais de 13 milhões de reais ao ano. Então, o prefeito Paulo Garcia tem investido muito na saúde, muito. Nós construímos aí, na administração Paulo Garcia, o Hospital da Mulher Dona Iris, que é um hospital padrão, modelo, com recursos exclusivamente da Prefeitura de Goiânia, dos cofres municipais, só os equipamentos que veio através de convênio com o governo federal. Construiu o UPA lá do Jardim Itaipu, é um modelo, é um exemplo, e tantas outras unidades. Está construindo muitos CMEs, só na minha região que eu moro, Goiânia Viva, Solange Parque e bairro Goiás. Nesse momento nós estamos construindo 3 CMEs, Centro Municipal de Educação Infantil, que inclusive foi autorizado quando eu fui prefeito de Goiânia por 10 dias, substituindo o prefeito Paulo Garcia. Nós estamos construindo lá, vai gerar quase 600 vagas para atender as criancinhas. Então, é muita coisa que eu acho que esses 10 milhões, eles representam muito, muito, muito mesmo, porque os vereadores nos ajudaram, entenderam que deveria. Olha, não se gastou R$1 com passagem de avião para vereador viajar esse ano. R$1, nenhum vereador. Nós tivemos um vereador lá que foi para o exterior, numa missão aí internacional, o vereador Paulo da Farmácia, pagou do próprio bolso, foi falar comigo, olha, presidente, essa situação, a população, eu falei, vereador, parabéns, faça isso, é importante. Foi representando o poder, foi deputados também aqui de Goiás, no entanto, quem pagou foi a Assembleia, na Câmara não. O vereador que foi para Portugal nessa viagem, ele pagou tudo do seu próprio bolso. Então, foram economias assim que propiciou 15 milhões de reais ao final de um ano, e que esses 15 milhões nós pagamos os funcionários efetivos da Câmara. Tem 12 anos que brigam na justiça para receber os direitos trabalhistas da URV. 12 anos. Nenhum presidente conseguiu resolver o problema, pagar os funcionários. O vereador Clécio Alves conseguiu. Nós aí no final do ano, a justiça transitou em julgou, nós pagamos, os funcionários estão todos felizes e parte desses 15 milhões serviu para dar essa alegria para os funcionários. Então, aquela polêmica antiga sobre aqueles restos a ser pagos, que os servidores da Câmara brigavam por eles, não tem mais motivos, receberam todos. Não, recebeu parte, porque o montante, André, é 42 milhões de reais. Em 90 parcelas, que é o que a Justiça homologou o acordo. 90 parcelas, no entanto, você pode antecipar tendo condições. E nós antecipamos porque tem 12 anos que os funcionários aguardavam por isso, e eu entendia que como nós conseguimos fazer uma economia de 15 milhões, vereador de Goiânia não tem 13º salário, não recebe. Auxílio moradia? Não tem auxílio moradia. Vereador de Goiânia recebe menos do que o vereador de Aparecida de Goiânia. Vereador de Goiânia recebe menos do que o vereador de Anápolis. Vereador de Goiânia recebe um salário menor, um subsídio menor do que o vereador de Trindade, de outros municípios por aí. Quer dizer, e trabalha demais. A Câmara tem trabalhado muito, tem trabalhado sim. E isso eu posso dizer com todo orgulho no meu coração. Eu tenho ciúmes daqueles 34 vereadores lá, porque nunca vi isso. Em 3 mandatos que eu estive lá e agora entrando no 4º, eu nunca vi uma Câmara trabalhar tanto quanto essa legislatura tem trabalhado. Eu queria fazer uma pergunta de cunho pessoal, se o senhor me permitir. Pois não. Muita gente vê o senhor com um estilo agressivo, bateu, levou. Aí eu já, assim, presenciei várias vezes o senhor na igreja. Quando o senhor foi eleito, o senhor foi a pé para a Trindade. O senhor disse agora que rezou, orou durante esses 15 dias para que nada acontecesse de ruim com os professores. Como é que o senhor administra essa situação de ser firme quando precisa, mas sem perder essa questão da religiosidade, do respeito ao próximo? Como é que o senhor faz esse equilíbrio? O senhor é uma pessoa religiosa, sempre pedindo a Deus, que toda entrevista o senhor fala que, disse hoje também, que Deus
pede sempre para que Deus o guie nos seus trabalhos. Mas a impressão que passa é que o senhor é uma pessoa assim do bateu, levou, estilo Lula. O senhor não leva o desaforo para casa. A pessoa fez a pergunta, ela não fica sem resposta. Aí fica aquela imagem de que o senhor é uma pessoa assim, nervosa, que o senhor é uma pessoa assim muito, às vezes até agressiva, essas coisas assim. Verdadeiramente, o senhor leva essa postura religiosa de Deus, essas coisas, e aplica isso na sua convicção? Ou é o instinto natural do Clécio de não fugir do debate? Eu acho que tem sim, tem essa imagem. Agora, eu posso dizer a você com toda tranquilidade, quem conhece, quem convive comigo de perto, e quem gosta de mim, gosta e ama demais. Quem não gosta, odeia, mas odeia com força. E às vezes odeia sem nunca ter chegado perto de mim, sem nunca ter conversado comigo. Porque tem os adversários, tem aqueles que torcem contra. Isso faz parte na vida como um todo, imagina só na política. Então, é aquela coisa, quer dizer, quem tem a oportunidade de conviver, eu tenho uma coisa comigo. E eu acho que isso é um defeito grande para ser político. E eu sou cambeta nele. Porque eu sou muito verdadeiro, sou muito sincero. Eu não falo nas costas, eu não sou do tipo político, por isso que eu acho que eu até nem acho que nem sou político. Eu acho que a polêmica na Câmara é essa, porque o senhor não foge do debate. Não fujo, eu não falo nas costas, eu não dou tapinha nas costas e falo diferente. Quando eu preciso ser duro com a pessoa, eu falo para ela olhando nos olhos, isso eu já fiz com vereador, com prefeito, com governador, já fiz, viu? Já fiz, com um cidadão comum. Eu já tive oportunidade de falar, de ser sincero, isso eu já fiz. Agora, um exemplo maior, André, que eu sou uma pessoa abençoada por Deus, e eu sei que sou, e Deus tem me dado tanto que eu nem sou merecedor. A presidência da Câmara, eu se quisesse ter sido presidente da Câmara, eu já teria sido desde o meu primeiro mandato. Quando eu cheguei na Câmara, em janeiro de 2001, dia 1º de janeiro de 2001, se eu quisesse ter sido presidente naquele dia, eu teria sido. Mas aí eu teria que ter traído, eu teria que ter quebrado palavra, eu teria que ter ruído a corda, quebrado compromisso. Aí eu seria presidente. Essa foi uma vez, que eles tinham 16, o nosso grupo tinha 17, o Francisco Oliveira tentou de todas as maneiras, não conseguiu. Quando nós chegamos na Câmara para eleger o presidente, veio lá o vereador Giovanni Antônio, depois o vereador Bambu e outros, com a chapa só com o nome de presidente em branco. Olha, nós nos reunimos ali os 16, nós queremos você para ser o presidente da Câmara. Só que eu já tinha dado a minha palavra para votar no Vladimir Garcês, e eu seria o quarto secretário da mesa, não seria presidente. Ele disse, olha, você vai deixar de ser quarto secretário para ser o presidente, você vai mandar. Eu falei, não, assim não serve, assim eu não posso, porque eu não sou homem de quebrar a palavra. Então não fui. Outra vez foi quando o vereador Davidson assumiu a presidência também, eu poderia ter sido presidente, no entanto não fui, porque eu já tinha dado a minha palavra. Viu? E agora, na última eleição de presidente, André, todas as forças do mundo, as forças vivas, as forças sobrenaturais, mexeram céus, terras, tudo que você possa pensar, para que eu não fosse eleito presidente. Qualquer um servia, menos o vereador Clécio. Pega qualquer um, tudo bem, menos o Clécio. Então, foi uma ação imensa para que eu não fosse o presidente. E no momento de se escolher o presidente, todos os vereadores votam no meu nome para ser presidente. Aí eu te pergunto, onde é que está essa explicação? É no plano espiritual, só lá que você encontra ela. Não tem outra também, explicação. Não. Vereador, a gente tem visto, por exemplo, naquele episódio, nós não vamos entrar muito nele não, aquele episódio que um filho do senhor, ele se envolveu num acidente, o senhor foi lá, pagou, com uma humildade extrema, cumpriu a punição que foi imposta pela Câmara, e até agora fala-se muito de Clécio, mas não se prova nada. Ou seja, Clécio é mais notícia do que a verdade. Da Ibope, né? Da Ibope. Tanto é que eu fiz um comentário aqui na sexta-feira, e o Jornal Popular, hoje ele traz no giro, que o prefeito Paulo Garcia, absolutamente ele não aparece, é o estilo dele,
e alguém tem que falar pela prefeitura ou até mesmo pela base, por essas coisas. Aí quando precisa de ouvir alguém, vamos ouvir o Clécio. Porque o Clécio, a gente acha ele onde ele está e ele fala o que ele pensa, o que ele acha. Talvez seja isso que expõe o senhor tanto na mídia, mais do que o prefeito, porque a Câmara hoje ela é mais notícia do que o Paço Municipal? Olha, André, eu, no final do mandato passado, num determinado momento, era o líder do prefeito e era o vice-presidente e corregedor da Câmara. E o prefeito me chama lá, num determinado momento, olha, nós precisamos muito que você assuma a liderança do governo. O líder na época era o vereador Genor Mariano, viu? Eu disse, olha, é impossível. Como é que eu vou ser líder do governo, sendo que eu sou o vice-presidente, sou o corregedor, e a maioria das sessões eu estou sempre lá substituindo o presidente, presidindo. Para ser presidente e líder, é muito complicado, prefeito. Ele falou, não, você dá conta, e nós precisamos de você e tal. E não é possível que você vai fugir do desafio pela primeira vez. Aí ele me chamou para poder me posicionar. Eu disse, então, está aceito o convite. E eu fui o líder do governo e o vice-presidente e, na maioria das vezes, presidente da Câmara. E nós conseguimos, graças a Deus, não porque eu seja inteligente ou importante, não. Conversando e nós conseguimos vencer esses dois desafios. E agora, como presidente da Câmara também, a gente tem tido o apoio dos vereadores, conversado, inclusive com os da oposição também, que nós respeitamos. Quando eu disse a você que fui eleito presidente com todos os votos, a responsabilidade sobre os meus ombros, ela multiplicou por mais de 1000. Eu já estava com a responsabilidade muito grande. Quando eu fui eleito naquela circunstância, só Deus e eu sabem o que eu senti, a responsabilidade. E eu saí naquele momento da Câmara a pé e fui a Trindade. Eu saí 10 para as 11 da noite da Câmara, cheguei em Trindade 3h30 da madrugada, a pé, rezando e pedindo a Deus sabedoria para me dar. Então, eu acho que isso tudo é desafio, são situações que a gente é colocado à prova. E se Deus me abençoar, que eu tenha mais esse ano, como eu tive o ano passado, e chegar no final do ano com um resultado tão positivo, eu disse lá numa entrevista coletiva, me perguntaram, o senhor, eu falei, não, aqui não sou eu. Se eu tivesse feito uma gestão desastrosa, se eu tivesse feito um ano de uma gestão problemática, com defeitos, com escândalos que fossem comprovadamente constatados, que não houve e não há nenhuma ação na Câmara que é cabível de escândalo, de forma nenhuma, tudo dentro da legalidade, nem diligência do Tribunal de Contas houve na Câmara, porque é tudo feito da forma mais legalista possível. Se eu tivesse feito uma gestão ruim, a culpa seria única e exclusivamente minha, totalmente minha. Como a gestão foi extraordinariamente boa, maravilhosa e positiva, altamente positiva, então, o menos importante em tudo isso sou eu, o presidente. Esse mérito são dos 34 vereadores e vereadoras. O menos importante sou eu. Não, aí é modéstia, mas eu me sinto do senhor, que é o presidente que comanda. Mas se é modéstia, eu não sei, mas eu sinto no meu coração. Porque se não fosse o apoio que eu recebi dos vereadores, em determinados momentos, conversar, vereador, não vamos fazer isso, por isso, talvez não teria sido tão bom. Então eu divido o ônus para os vereadores, e o menos importante é o presidente, nesse caso. Eu espero que esse ano seja também um ano proveitoso assim. Tomara a Deus que seja. O senhor defende os vereadores. Sempre. Respeito. Defendo mesmo. Eu sou jornalista. Sim. Não tenho compromisso com nenhum deles. Claro. Mas todas as vezes que a nossa equipe vai à Câmara ouvir um vereador da base, eles dizem, ouça Clécio. Clécio é que fala. Clécio é isso, Clécio é aquilo. Todas as vezes nós vamos fazer matéria, sempre as pessoas dizem, não, fala com o presidente, fala com o presidente, fala com o presidente. Então, assim, a gente percebe isso nessa postura do senhor, inclusive da base hoje do prefeito, recaiu sobre as costas do senhor. Nós tivemos situações idênticas. Em Aparecida, o aumento do IPTU desgastou o prefeito. Aqui em Goiânia, essa polêmica do IPTU desgastou o senhor, não desgastou o prefeito. Como é que é conviver com essa situação e ainda manter essa posição firme de defesa e às vezes até que fizemos a matéria,
a oposição trabalhou muito, tinha o setor imobiliário lá vigiando cada voto de cada vereador, e lá não tinha a líder do governo, a vereadora, Valadão, ela apareceu porque ela tinha que votar, mas não percebemos a articulação da base. E aí a derrota ela foi colocada nas costas do senhor, e não do prefeito. Mesmo, André, você diz, nas minhas costas como se nem votar. Não, porque a oposição ela ganhou na votação no plenário. Por um voto, eles ganharam. Por um voto. Agora, tiraram fotos, coisas assim, mas ninguém sabe quem é o nome da base. Quando fala assim, quem representa hoje o prefeito, quem representa hoje o PMDB, quem é isso, nosso alvo é o Clécio. Apesar de não ter sido uma derrota do Bondade senhor... sua, né? Não, é aquilo que eu já falei várias vezes. Pela forma do senhor ser, como o senhor não foge das perguntas, as pessoas procuram sempre o senhor. Então, assim, essa derrota, para muita gente, ela foi mais para o presidente da Câmara do que propriamente para a prefeitura. Porque, tanto é que o prefeito, no momento da votação, ele estava nos Estados Unidos. E o senhor estava aqui se defendendo sozinho. Veja bem, a Câmara Municipal é um poder extremamente independente, harmônico. Não tem... essa é a minha visão de jornalista. Não, eu respeito sua visão e você sabe o quanto eu respeito a sua opinião também. Mas o que acontece na Câmara, eu acho que é excesso de democracia. Eu posso dizer a você, com toda a tranquilidade do mundo, pode ter um presidente democrático como eu, e mais do que eu, não existe no mundo. E sempre nós procuramos dar oportunidade de discussão, de haver entendimento das melhores formas possíveis. Agora, eu digo a você, todo parlamento, todo governo, ele tem sua base e tem a oposição a ele. E, naturalmente, nós perdemos por um voto, e esse voto, inclusive, foi de um vereador do partido do prefeito, exatamente, do PT, Partido dos Trabalhadores, que fez com que houvesse aquela votação onde foi derrotado o projeto do governo. Só para acrescentar aqui, eu vou dizer, o vereador disse que ele votou contra porque o prefeito não o recebe e também não o atende. Então não foi um voto contrário ao senhor, foi um voto contrário... Até porque eu não sou prefeito. Exatamente, mas foi uma forma de chamar a atenção do prefeito para com os vereadores. E o prefeito logo depois disse que vai manter um contato agora mais direto com os vereadores. Então só essa sua declaração já mostra que a culpa não é do presidente Clécio Alves. E vou dizer mais, eu acho que eu não devo ser tão ruim assim não, sabe, André? Porque se eu fosse tão ruim assim, eu não estaria no 4º mandato consecutivo. Não, eu não... Inclusive, na última eleição, eu tive 8.498 votos numa campanha franciscana, andando a pé, de casa em casa. E quem mora na região que eu vivo, que eu moro, sabe que é assim. Sabe que eu ando a pé, que eu bato na porta, que eu converso, que quando eu tenho uma notícia ou um resultado, eu pego o meu carro de som, eu mesmo mando assessor, eu gravo a fala e eu vou no meu carro de som, rua por rua, bairro por bairro, conversando com o eleitor e os meninos ali me recebendo quando eu vou passando, as crianças. Se eu estou vereador pelo 4º mandato, 30% dos votos eu devo às crianças. Tá, mas deixa eu só fazer uma colocação aqui para o senhor entender. Pois não. Eu não disse que o senhor era ruim. Não, entendi, mas foi dizendo você que a culpa é o presidente Clécio que perdeu, o presidente Clécio que é isso. Não é o presidente Clécio, não. É a pessoa que ela tem uma trajetória, senhor Elias Vaz, Anselmo Pereira, são vereadores que já estão há muito tempo e são vereadores de... Elias entrou no mesmo dia que eu, tá? Exatamente. Então, assim, são pessoas de postura, porque se falasse assim, não, foi o Zezinho que perdeu, não é notícia. Mas quando fala assim, é Clécio Alves, aí é notícia, Clécio Alves é notícia. Mas você sabe que você está falando uma coisa interessante, e você falou uma coisa aí interessante, eu até esqueci de comentar, sobre aquele episódio que já está superado,
e eu fui inocentado em todas as instâncias, que é aquele acidente lamentável daquele automóvel que aconteceu e que não precisava ter acontecido. Então, eu fui inocentado em todas as instâncias e eu acho que eu sou o único. Aliás, se tiver outro, talvez você saiba, você vai me dizer, um único político no Brasil, nos 500 e tantos anos do Brasil, existência do Brasil, eu leio, talvez eu seja o único político que dei um prejuízo ao erário e reparei, ressarci, mesmo não sendo um prejuízo causado diretamente por mim. No mesmo momento eu ressarci. Paguei, dei um automóvel 0 km, na mesma semana, 0 km, paguei o carro do terceiro, viu? Fiz todos a responsabilidade assumida, me levaram, fizeram uma ação demoníaca, satânica, os adversários, e você sabe muito bem quem são. Fizeram tudo, inclusive para me tirar da vice-presidência da Câmara, na época, e vieram com aquela conversa fiada. Eu disse, eu tenho autoridade, não é para ser vice-presidente da Câmara, não, eu tenho autoridade, é para ser o presidente. E tanto tem que hoje eu estou presidente, e muitos daqueles que trabalharam para me tirar, votaram para me ser o presidente também. Quer dizer, então, a justiça de Deus, em primeiro lugar, me inocentou, porque deu a vida para o meu filho, viu? E aquilo, meu filho tem sequela até hoje. Viu? A justiça civil me inocentou completamente, a justiça criminal me inocentou completamente, a comissão de ética me inocentou e a população também entendeu que eu não fui uma pessoa irresponsável, não, que eu fui reeleito e meus votos aumentaram muito. Eu converso muito com as pessoas, eu não escondo de compromisso, eu não fujo de responsabilidade. Então, André, o que eu posso dizer para você é que eu sou um homem cheio de defeitos, eu não sou um homem perfeito. Tem muitos defeitos, claro que todos nós. Todos nós os temos. Agora, eu aprendi uma coisa na política. A gente precisa enxergar o ser humano, seja vereador da situação, seja vereador de oposição, seja um cidadão comum, seja uma pessoa comum, do jeito que ela é. Eu não posso querer que você, André, seja do jeito que eu gostaria que você fosse. Não posso. Eu tenho que enxergar e gostar de você do jeito que você é. Se você tem defeitos que às vezes não me agradam, você tem qualidades também. Então eu enxergo as qualidades que você tem e posso conviver com elas. Eu aprendi isso. Não é fácil não, é muito difícil. Sei que é difícil. Mas eu vivo e viro e mexo, eu enfrento aí a ira de algumas poucas pessoas que querem que eu fracasse. Mas, ao final, às vezes, essas mesmas pessoas, elas passam a olhar com outros olhos. Eu vou dar um exemplo claro aqui, eu não vou mencionar o nome por questões éticas. Mas, há alguns anos atrás, houve um caso de assédio sexual na Câmara. Assédio? E aí vazou para a imprensa. Aí nós perguntamos, quem que está sendo acusado? Fulano. Não, fulano não é notícia. Não vamos divulgar, não. Se fosse o vereador Clécio Alves... Se fosse o vereador Clécio Alves, nossa, né? Então, assim, quando eu falo sobre essa postura do senhor, aí eu já emendo. O povo, ele tem essa forma de achar que o senhor é muito bravo, mas o povo já apoia aquele que rouba mais faz. Do discurso bonitinho, do bonzinho, que me ajuda, essas coisas. Como é que é conviver com um eleitor, com um cidadão, que ele quer as benesses do poder, mas depois ele chama esse poder de corrupto, o efeito Maluf, que até hoje é eleito. Todo mundo sabe que ele é corrupto, é ladrão, essas coisas, mas criou o famoso rouba mais faz. Olha, André, eu estava ontem, lá no Rio de Janeiro, e estava fazendo a minha barba lá com um senhor, um barbeiro, ele deve ter mais de 80 anos de idade. E ele não sabia que eu era vereador, não. Fazendo aí, ele começou a falar de política e de político. Que esses políticos tudo é malandro. Na época do João Goulart, na época do Jânio Quadros, aconteceu isso lá na minha cidade. Um prefeito lá pagava o povo na época da campanha. O carro dele carregava o povo. Quando passava a campanha, mandava passar em cima do povo. E um dia o motorista dele, ele já era prefeito, com o caminhão estava indo, o cidadão pediu carona e o motorista acelerou e eu gritei com o motorista para que ele parasse. Ele disse que não, eu fiz ele parar e levou o homem. E aí eu estou na minha casa e chega lá um emissário chamando que o prefeito e o corregedor queriam falar comigo.
Isso o Barbeiro falando. E eu cheguei lá, o prefeito falou, ó, a partir de hoje o senhor está proibido de andar nos veículos da prefeitura, o senhor está proibido de entrar na prefeitura, o senhor é uma pessoa não grata na prefeitura. Falou para ele, isso o Barbeiro me contando. Ele disse, ó, eu prefiro mudar para a cidade onde tem corno não sei o quê, do que morar onde tem filha da puta. Desculpa o telespectador, eu vou embora daqui, mas eu não quero misturar com quem não presta, enfim. E começou a falar dos políticos. Eu fiquei ouvindo aquela coisa e tal, e depois eu disse para ele assim, escuta, o senhor sabe, eu moro em Goiânia, Goiás. Ah, pois não, e tal. O senhor sabe o que eu estou fazendo lá? Não. Eu sou vereador, sou presidente da Câmara. Oh, mas olha, o senhor me leva. Não, o senhor está certo. O senhor tem toda a razão de ter o seu conceito. Agora, é preciso entender o seguinte, só existe uma arma contra esse tipo de político, e nós sabemos que 90% dos políticos hoje deixa a desejar. Eu vou ser muito radical. 90% dos políticos hoje não servem para nada. 90%. Você tira 10% que é bom. Tem os bons, 10% são bons. 90% não serve nem para fazer sabão. Essa é a verdade. Agora, qual é a arma para resolver isso? Qual é? Não é revólver, não é cadeia, porque se você botar na cadeia o advogado vai lá e tira. Não é justiça, porque nós estamos vendo aí toda hora, acontece escândalos e mais escândalos, a justiça vai e tira. Não. Em outubro agora, a arma mais poderosa para resolver isso é aquele papelzinho verdinho, chama título de eleitor. Falei isso pro Barbeiro lá. Se as pessoas tivessem essa consciência e quando fossem lá à urna para votar, aqueles que falam, eu não voto em político nenhum, porque eu não sei o quê. Isso não. Aí você dá oportunidade para o malandro continuar onde é que ele está. Então, se você tiver o cuidado, o dia que o povo tiver cuidado de observar e acompanhar o político, igual acompanha time de futebol, jogador de futebol, aí a política vai mudar, vai. Porque hoje, se você conversar sobre futebol com qualquer pessoa, ele sabe o time, qualquer time, o jogador que tropeçou, o jogador que manca, o jogador que deu um arranhão no joelho, ele sabe tudo de qualquer time. A política não é assim. Então, o eleitor tem a oportunidade de parar e pensar, e muitos daqueles que chegam na época da campanha e fica esperando o agrado do candidato que vai lá oferecer um agrado para ele, votar, e isso acontece, a gente sabe que acontece, ele se esquece, aquele agrado, às vezes não dá para ele ir num bar e fazer ali uma reunião com os amigos dele, e quando vota errado, ele leva 4 anos para consertar o erro, 4 anos. Então, se as pessoas passarem a pensar melhor, a avaliar, a acompanhar, a coisa muda mesmo. E o Barbeiro concordou comigo. Um senhor de quase 90 anos de idade. Ele falou, não, o senhor sabe que o senhor tem razão. Mas é difícil vamos falar sobre política aqui agora, sobre PMDB, essas coisas, mas é meio complicado, porque uma pesquisa recente mostrou que 99% da população é contra a corrupção, mas 97% não se importariam se fosse ajudado por um político. É o que eu acabei de falar. Então, aí eu te pergunto, qual é a ajuda que você está citando aí? Chega a época de eleição, são 3 meses, 90 dias. Aí, vai lá o candidato, eu falo isso, eu moro aqui no Parque Industrial João Brás, moro mesmo, tenho meu gabinete de vereador lá desde a primeira semana que eu fui empossado, em janeiro de 2001. E eu falo com as pessoas, converso muito. Chega em época de campanha, aparece candidato do além, de tudo quanto é tipo. Nunca viu, manda foto e manda os agrados para as pessoas. Aqueles que falam que é líderes de bairro, chega lá oferecendo o agrado. Vota nesse fulano aqui, quer dizer, esse tipo de coisa. Aí eu falo, pega, vende, você quer vender voto? Vende. Mas não vende só para um, não, você vende para 10, para 20. Vende o meu também, pode vender. Agora, na hora de entregar, você dá para o político o que ele vai te dar, as costas. Dá as costas a ele. Ninguém vai saber em quem você votou. Ninguém, só você e Deus. Ali naquele momento é a urna, sua consciência e Deus. Então, você vai votar e aquele que te ofereceu o agrado, porque quando se gasta, André, para se comprar uma eleição, o candidato, ele gasta muito dinheiro. A gente sabe que gasta muito dinheiro. Quando ganha, a primeira coisa que o cabra quer é pegar para trás o dinheiro que gastou. Sim. Com salário não pega. Ele pode ficar 50 anos no mandato que não pega com salário. Como é que vai pegar? É aí que tem as notícias.
os escândalos, esse tipo de coisa. Então, é aí que a população precisa pensar. E quando eu falo sobre a questão do senhor, que as pessoas têm notícia, mas não têm informação, o senhor não comprou tablet, não fez a mídia, que eu acho que é fundamental para a Câmara dar transparência, porque a imprensa só quer coisa ruim, quer falar a língua do povo, falar mal de político é a melhor coisa que tem para o jornal. E aí, assim, tudo que foi dito, nada foi provado. A Câmara, ela não teria que ter uma forma de se comunicar com a sociedade. Aí quando falou sobre a licitação, mas vai gastar tantos milhões, não sei o quê, o povo prefere ficar falando mal da Câmara do que conhecer a Câmara? Veja bem, André, uma das coisas que me frustrou nessa presidência que eu estou, frustrei mesmo, eu vou assumir aqui no seu programa de público. O meu maior desafio, a minha maior vontade, o meu maior desejo era de pegar a Câmara Municipal e levar ela nos bairros. Sessões ordinárias nos bairros, em diferentes pontos de Goiânia, com a Câmara ali, sessão ordinária, os vereadores, sessão que dava oportunidade de tribuna livre para a população se manifestar, criticar, cobrar, levar lá nos bairros, para as pessoas participarem diretamente, porque muitas vezes a pessoa não tem a condição de participar diretamente dos trabalhos da Câmara. Para que eu fizesse isso, eu precisaria da mídia. Porque a mídia, ela me posicionaria, me possibilitaria comunicação com determinada região. Olha, a Câmara Municipal vai estar aqui em tal lugar, você, morador, participe e tal. Quer dizer, era uma das ferramentas que eu teria. Não adianta trazer o Pelé em Goiânia se não divulgar que tem em Goiânia. Como é que o povo vai... Como o Papa teve no Rio de Janeiro, lá na Jornada da Juventude, e foram milhões e milhões de pessoas, e a mídia foi importantíssima. Vou dizer mais para você, ó. Eu não tenho dúvidas. Se você for na Câmara Legislativa de Brasília, que é a Câmara Municipal de Brasília, lá é a Câmara Legislativa. Você sabe quanto que eles gastaram de mídia o ano passado, André? 50 milhões de reais. 50 milhões de reais com mídia. Só no ano passado, aproximadamente. Nós fizemos uma proposta de 4 milhões para 2 anos. Seria 2 milhões em 2013, 2 milhões em 2014, se necessário fosse. Não era obrigatório gastar, não. Não é mídia, é transparência, né? Comunicação. Quer dizer, aí 6 ou 7 vereadores, é absurdo, vai jogar o dinheiro, aquela coisa, não entenderam. E eu disse, se vocês entendem assim, então não tem problema, vamos sem mídia mesmo. Os tablets, o que eu pretendia fazer? Cada vereador tem uma cadeira e tem uma bancada ali. Eu ia comprar os tablets por sugestões dos vereadores, não foi minha essa ideia, não. Os vereadores no início, nós fizemos várias reuniões, inúmeras reuniões. Ô presidente, nós tínhamos aqui uns notebooks antigos, daqueles que já está do tempo de Dom Pedro I lá. Quer dizer, não funciona, por que o senhor não coloca tablets? Nós gastamos tanto papel com cópia quando a pauta está extensa. Quer dizer, a hora que eu acabar aqui eu quero comentar sobre questão de pauta também. E eu disse, bom, beleza, vamos fazer. Pedi para fazer a licitação. Eu ia colocar os tablets em cima da mesa de cada um dos vereadores, ali, no local de trabalho. Porque enquanto o vereador estivesse na sessão, ele tinha comunicação com o mundo e com todas as comissões e onde os projetos... E as redes sociais também, tudo, dizer o que estava acontecendo. Conversando, inclusive, com a própria população ali. Quer dizer, então, essa era a nossa ideia. Aí, não, isso é um absurdo, olha, o presidente está ficando doido, quer gastar o dinheiro com coisa que não tem... Quer dizer, eu gasto mais com cópia do que se eu comprasse os tablets. Aí, 6 ou 7, disse, nós não vamos querer. Eu falei, não, então se vocês não vão querer, eu também acho que não deve não tem problema não vai ser por aí. Quer dizer, não vamos deixar motivo para discurso demagógico e fisiologista. Não. Eu quero fazer uma gestão com os 35 vereadores. Eu quero, mesmo com aqueles que trabalham dia e noite para que eu fracasse. E tem. Poucos, mas tem. Sim. Querem, mas eles me ajudam também, porque no momento que eles torcem para que eu fracasse, para que eu faça a coisa de forma errada, eu naturalmente estou trabalhando e preocupado em mostrar para eles que eu quero fazer direito. E ao final, como aconteceu, fecha o ano com as coisas de forma correta. Com relação à pauta. Nós temos mais 5 minutinhos. Aí pode falar sobre a pauta. Com relação à pauta, eu não me lembro, Clécio Alves, não me lembro
Estou no 4º mandato, chegar ao final de um ano e não ter projeto para votar, enxugar toda a pauta, acabar com tudo, votar tudo. Apreciamos 16.300 e tantos requerimentos, votamos. 503 projetos de lei, votamos. 51 leis complementares e não sei quantos vetos. Quer dizer, tudo isso, André, foi apreciado nas sessões ordinárias e nas autoconvocações, de forma transparente, democrática, não teve tratoramento, não teve não. Quer dizer, mais do que o dobro do que se votou no ano de 2012, nós votamos, o ano passado, 300 e tantos projetos de lei a mais, quer dizer. Então, chegamos ao final do ano com uma presença assídua de plenário, massificante. Até o orçamento LOA, assim, não teve que fazer autoconvocação, essas coisas. Não, o orçamento nós votamos em segunda votação em autoconvocação, mas votamos no último dia porque eu pedi vistas, até para que não tivesse nenhuma dúvida. Votou lá, vamos, estudem tudo que está aí, se tiver dúvida, fala, quer dizer, para dar a democracia. Então, eu acho que isso é muita coisa, é muita coisa. Você chegar no final do ano, como nós chegamos, com a pauta toda enxuta, nós tínhamos a pauta quando os professores invadiu lá, nós tínhamos a pauta extensa mesmo, e nós fizemos autoconvocação depois, para trabalhar segunda e sexta, fazendo uma força-tarefa, enfim, e no final do ano, missão cumprida. Ficou 2 projetos, 2. Aliás, um projeto, que é o das áreas públicas, que a líder do governo, a vereadora Célia Valadão, pediu vistas, até para que os vereadores pudessem entender melhor o projeto, para não dizer que estava querendo fazer de forma truculenta, de jeito nenhum. Vou fazer uma pergunta para o senhor aqui, para a gente encerrar, tem mais 3 minutinhos. Sim. Como é que está a situação do PMDB? Porque o grupo irista, maguitista, agora tem o Friboi. Pesquisa que foi divulgada, não vai dar nem tempo de mostrar, aponta que se o prefeito Iris Rezende for candidato, a pesquisa que foi publicada na semana passada, o prefeito, na estimulada, ou seja, quando a pessoa sabe quem é, né, quando você mostra para a pessoa, o prefeito Iris Rezende Machado ganharia do governador Marconi Perillo. E até hoje está essa situação no PMDB, Júnior do Friboi de um lado, o Iris fala que não é candidato, o Júnior do Friboi. Isso não acaba desarticulando o partido e o PT ameaçando também lançar candidatura com Antônio Gomide, com essas coisas? Como é que está sendo administrado isso dentro do PMDB? Bem, se isso está acontecendo, é porque nós temos bons candidatos, tanto no PT, como no PMDB, como nos partidos aliados que fazem parte também da oposição ao nosso lado. Quer dizer, o Iris, eu tenho o privilégio de ter contato com ele, é difícil uma semana que eu não tenho 4, 5 conversas com ele, na casa dele, no escritório dele, não viajo com ele. O Iris nunca falou que seria candidato, porém, nunca disse também que não seria, nunca. O Júnior é o nosso candidato do nosso partido. O Júnior é uma pérola, o Júnior é um achado, é uma joia rara que nós temos nas mãos, no nosso partido. Qual é o partido que não gostaria de ter o Júnior como filiado? Qual é o partido? Todos. Aí incomoda, André, incomoda. Agora, é preciso que os nossos adversários saibam, e acho que eles não entenderam ainda, é que nós vamos estar juntos. Onde o Iris estiver, o Júnior vai estar junto. Não adianta imaginar que vai romper, porque não vai. Nós temos um projeto... Mas só tem uma vaga. Não, mas é aí que está o negócio. Nós temos um projeto. Qual é o nosso projeto? Nós queremos vencer as eleições em outubro. Nós queremos retomar o governo do estado de Goiás para que o PMDB volte a governar o estado de Goiás. O povo do estado de Goiás, você pega os 246 municípios, eu desafio qualquer um dos telespectadores que estão nos assistindo, qualquer um da imprensa, eu saio aqui e vou em todos os 246 municípios de Goiás, em todos. Não vai ter um que não tenha ação, obra, melhoria que o PMDB tenha levado. E vou mais além, você quer? Goiânia tem quase 700 bairros, são 670 e poucos bairros. Eu desafio qualquer um que quiser, eu estou fazendo um desafio. Nós vamos nos quase 700 bairros de Goiânia. Se todos, sem exceção, não tiver obra e melhoria que o PMDB levou, então nós não vamos lançar candidato. É aí que está o negócio, é aí que está incomodando. Então o que eles estão achando, estão querendo, é que o Júnior e o Iris rompam,
se separem e não vai acontecer. Eu entrevistei aqui para terminar, o nosso tempo está estourado, mas para domingo que vem eu já quero um compromisso do senhor aqui. Só para finalizar, eu entrevistei aqui o secretário de Saúde, Antônio Faleiros, falando sobre a questão de eleição. Ele disse que preferia enfrentar nas urnas Júnior do Friboi, porque ele acha Íris mais difícil de ser batido. E como é que fica? Já vale o respeito. Se o secretário ele se acha no direito de escolher adversário, nós não achamos, não. Nós queremos qualquer adversário. Eu coloquei uma situação hipotética. Mas se ele respeita, já está bom. Nós queremos ser respeitado mesmo. Assim como nós respeitamos também o secretário Antônio Faleiros, eu respeito, é um homem que tem uma história de trabalho. Nós respeitamos aí o governador Marconi Perillo. Você nunca, André, nunca, nem você, nem ninguém, nunca vai achar uma fala do vereador Clécio Alves ou do cidadão Clécio Alves atacando a pessoa do governador Marconi. Nunca, nunca. Porém, ele é o governador do estado, mas ele vai estar de um lado do rio e eu vou estar do outro. Assim, pelo menos, essa é a realidade de hoje. São adversários, mas não inimigos. Jamais, jamais. Agora, nós vamos construir um projeto para conquistar a vitória nas eleições. Como é que se constrói esse projeto, André? É unindo, não é desagregando, é agregando. E nós vamos ter o Júnior e o Íris juntos, de mãos dadas. Nós vamos ter o PT, eu tenho certeza, o PT é um dos partidos mais sábios que nós temos no Brasil, tanto que o governo federal hoje está nas mãos do PT. Então eles sabem que se separar sozinho, eles não chegam a lugar nenhum. E nós não queremos nem imaginar essa hipótese. Nós precisamos do PT, nós precisamos do PCdoB, nós precisamos de todos os partidos que queiram se unir conosco, e com o Júnior e o Íris e toda a militância do PMDB, da menor cidade à maior cidade, do maguitista, do friboizista, do irista, de todos que quiserem, do clecista, todos nós unidos de mãos dadas com a sandália da humildade. É essa a senha, sandália da humildade. Essa história de achar que está muito bem, pesquisa há tantos meses das eleições, me desculpa, não tem. Ela serve simplesmente de um norte para você olhar, mas a eleição começa em julho, as convenções são em junho. Daqui até junho, muita coisa vai acontecer, muita coisa, muita coisa. De repente, surpresas que nem estão sendo conversadas e faladas agora podem surgir, quer dizer, a todo momento acontece. Então, nós temos a certeza e a convicção. Nós queremos uma vitória linda, maravilhosa. E com o povo também com essa vontade. Porque não adianta o PMDB e o PT e os partidos aliados querer e o povo não querer. Então o povo é a peça fundamental de tudo isso. E nós vamos saber convencer de forma muito tranquila, transparente, a população, mostrando tudo aquilo que pode ser feito a mais do que está sendo feito aí nos dias de hoje. É assim que eu penso, mas de forma muito tranquila. E eu digo a você, o Júnior é nosso. E nós não abrimos mão nem do Júnior, nem do Íris, nem do Gomide, nem do Ottoni, nem de todos. Nós queremos todos ali conosco abraçados. Esse é o nosso propósito. Meu presidente, obrigado. O senhor chegou de viagem agora. Eu me sinto assim respeitado, lisonjeado pelo esforço que o senhor fez. Mal deixou as malas, está aqui na porta e está participando. É uma prova de que realmente o senhor mantém a palavra, mas queria marcar um compromisso para o próximo domingo, às 8 da noite, para que nós pudéssemos falar mais sobre o trabalho do senhor e sobre política, porque o senhor tem muita coisa para falar e eu acho que as pessoas têm muitas coisas também a ouvir que o senhor tem que dizer. Podemos deixar pré-agendados? André, eu até me sinto muito honrado em receber o seu convite, naturalmente, pode contar comigo. Eu não sei se sou merecedor de um espaço tão importante, tão extenso quanto o espaço que você me propicia aqui, de conversar sobre todos os assuntos. Pode contar, se você achar que foi importante, eu estarei aqui com você. É muito importante para que as pessoas conheçam quem é Clécio Alves a partir de Clécio Alves e não a partir das notícias. Porque, como eu disse, o prefeito está muito sumido. Então, quando você abre, o poder não existe, não admite vácuo. Quando você se ausenta um pouco, começam a surgir notícias e não informações. Se não se rebate, viram verdades. Então o senhor está sempre presente e eu faço questão, justamente pela forma que o senhor tem de não se furtar a responder nenhuma pergunta. Isso é importante para o cidadão conhecer, não o político, mas o cidadão, o homem Clécio Alves, porque político é inquilino do poder,
O homem, ele vai até o resto da vida com seus valores, né? Então, por isso que é importante a vinda do senhor. Eu agradeço demais. Obrigado, André. Obrigado a todos os telespectadores. Domingo, se Deus nos der vida e saúde, com certeza, às 8 horas estaremos aqui com você. Ok. E eu peço desculpa aos telespectadores, né, que estouramos um pouco o tempo, mas está começando agora, o pessoal aí já vem falando sobre futebol, né? Começou a Taça Júnior, Futebol Júnior, o pessoal vem aí falando sobre futebol. A todos vocês, muito obrigado, fiquem todos com Deus e até amanhã.